Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é sobre continente americano. Os países do continente americano, eles compartilham um passado colonial e isso vai lhes dar uma diversidade cultural muito grande. Isso porque o continente americano ele é formado principalmente pelos tipos de etnias, pelos indígenas, que são os nativos dessa região aqui, pelos povos africanos que vieram escravizados para cá, principalmente para o Brasil, e também por imigrantes de diversas partes do mundo que se deslocaram de lá até aqui o continente americano, principalmente pessoas dos países europeus. O continente americano possui uma área de 42.209.248 km² e ele é o segundo maior continente do mundo. Ele fica localizado totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, ele fica a oeste do meridiano de Greenwich, e também suas terras ficam limitadas ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. A América também é cortada por 4 paralelos principais, que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e também o Trópico de Capricórnio. E além desses dados gerais, é preciso destacar que o relevo e a hidrografia daqui do continente americano, eles foram importantes fatores para a ocupação, para o processo de ocupação desse continente e é importante até hoje para esse processo de povoamento desse continente, do continente americano. Quanto aos conjuntos de relevo aqui do continente americano, é possível destacar 4 unidades de relevo, que são basicamente as altas cordilheiras do oeste, as planícies centrais, as depressões do centro e os planaltos e as montanhas antigos desgastados do leste. Também, na costa oeste do continente, ele é banhado pelo Oceano Pacífico, predominam formações montanhosas jovens, ou seja, elas têm uma idade geológica recente, e também essas cadeias de montanhas elas se estendem por cerca de 15.000 quilômetros, desde o Alasca até o extremo sul do Chile, recebendo também diferentes denominações locais. Por exemplo, Montanhas Rochosas, ela é conhecida no Canadá e nos Estados Unidos, Serra Madre no México e Cordilheira dos Andes na América do Sul. Essas montanhas aqui do continente americano, elas apresentam uma grande altitude, elas também possuem uma acentuada declividade e também um frio muito intenso. Então isso vai impedir que haja ocupação humana, que pessoas morem nesses locais devido a essa acentuada declividade e também ao intenso frio. E é possível destacar também que tanto na costa do Oceano Atlântico quanto na costa do Oceano Pacífico existem também as chamadas planícies litorâneas ou costeiras, que elas vão ser justamente formadas pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais, ou seja, sedimentos tanto do mar quanto dos rios, e na costa oeste ali também, elas são bem estreitas, enquanto lá na costa leste costumam ser mais amplas. E quanto aos planaltos, os principais planaltos encontrados aqui são justamente o Planalto Laurentiano, que fica no Canadá, os Montes Apalaches nos Estados Unidos, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro, que fica na América do Sul. E aí na porção central da América encontram-se também grandes planícies e depressões, como as planícies central na América do Norte, as planícies e depressões da Amazônia e a planície do Pantanal e a depressão do Chaco, que fica na América do Sul. Quanto à hidrografia do continente americano, é possível destacar que vários rios daqui do continente, a maioria deles eles vão nascer em áreas montanhosas a oeste e aí eles vão desembocar também ali no litoral atlântico, já próximo ao Oceano Atlântico. Quanto à hidrografia também, a gente pode destacar o rio Amazonas, que ele tem a nascente que se localiza lá na Cordilheira dos Andes e vai desembocar próximo à costa pacífica. E quanto ao clima, o continente americano ele vai apresentar uma enorme variedade climática, justamente por ele ser um continente muito extenso, ele vai de um polo ao outro, tanto o polo norte quanto o polo sul. Então, devido a isso, vai ter uma variedade enorme de climas, no qual eu vou citar alguns aqui para vocês. Primeiro, nós temos o clima equatorial, que é um clima quente e úmido, ele é característico das áreas próximas à linha do Equador, ele também apresenta alta pluviosidade e chuvas distribuídas regularmente por todos os meses do ano. Nós temos o clima tropical, que apresenta temperatura média anual superior a 18 graus Celsius, chuvas concentradas no verão e inverno seco,
e é também influenciado pelas massas de ar úmido vindas do oceano. Nós temos o clima subtropical, que é um tipo climático de transição entre as zonas temperadas, que são as mais frias, e as zonas tropicais, que são as mais quentes, com invernos a menos, ou seja, com invernos mais frios e também com os verões mais quentes. E ele também vai registrar uma temperatura média anual de 18 graus Celsius e as chuvas também elas são bem distribuídas ao longo do ano. Nós temos o clima desértico, suas principais características vão ser justamente a escassez de chuvas e as altas temperaturas durante o dia, superiores a 30 graus Celsius durante o dia e um frio muito extremo durante a noite. Nós temos o clima semiárido, que geralmente ele é um tipo climático de transição entre o clima desértico e o temperado ou subtropical. Com exceção, ocorre o semiárido no Brasil, também conhecido como a Caatinga, que é onde não há deserto, mas é um clima quente com temperatura média anual de 25 graus Celsius e as chuvas são escassas e muito mal distribuídas. Nós temos o clima mediterrâneo, que ele ocorre em uma estreita faixa na Califórnia e outra no litoral do Chile, e as suas principais características são invernos chuvosos e verões secos. Nós temos o clima temperado. Em geral, nesse tipo de clima, o verão é quente e o inverno muito frio, e as estações do ano são bem definidas, com chuvas concentradas no verão e na primavera. Nós temos o clima frio, que é próprio das altas latitudes. Esse tipo de clima ele se caracteriza pelas temperaturas médias anuais muito baixas, abaixo de 10 graus Celsius no verão, e o inverno longo e rigoroso. Durante a maior parte do ano, o solo fica coberto por neve. Nós temos o clima polar, que ele se caracteriza pela temperatura média anual muito baixa, também menos de 10 graus Celsius. As precipitações ocorrem em forma de neve e o solo é coberto de gelo e neve em todas as estações do ano. E por fim nós temos o clima frio de montanha. Ele predomina no oeste do continente, nas áreas mais elevadas das montanhas rochosas e das cordilheiras dos Andes, e ele também apresenta baixas temperaturas durante todo o ano. Quanto à vegetação do continente americano, alguns tipos de vegetação daqui, que são predominantes aqui no continente americano, eles sofreram grandes mudanças, principalmente pelas ações humanas, visando, por exemplo, o crescimento econômico, e para isso a construção de cidades, construção de estradas, de ferrovias, também extração de recursos minerais. Então, todo esse desenvolvimento, toda essa extração de recursos naturais que o homem fez, meio que diminuiu um pouco a frequência e também a predominância desse tipo de vegetações nativas daqui do continente. Um exemplo que nós temos desses tipos de vegetações que acabaram sendo diminuídas pela ação humana foi justamente as florestas coníferas, que elas ficam localizadas principalmente no Canadá, mas também elas são chamadas de taiga. E esse tipo de vegetação é bastante homogênea e no Canadá ela é utilizada principalmente para a fabricação de papel. Nós temos também as pradarias, que elas são utilizadas principalmente para o cultivo de grãos, de cereais, também para a agropecuária, e ela é muito utilizada, principalmente ali na região dos Estados Unidos, ela é muito utilizada principalmente para questões de agropecuária, e é uma das áreas mais férteis do mundo, justamente por ser uma vegetação e por ter um solo que favorece bastante essas plantações de agropecuárias. Nós temos também a savana tropical, que aqui no Brasil ela é conhecida como cerrado. Você já deve ter ouvido falar sobre cerrado, que é um bioma, é uma vegetação muito conhecida aqui no Brasil. E essa vegetação ela tem sido constantemente devastada, principalmente para o plantio de soja e também de outros produtos da pecuária. Ultimamente, aqui no continente americano, muitas vegetações têm sido eliminadas, têm sido devastadas, justamente por causa do crescimento econômico. Então, as pessoas, para que possa haver esse crescimento econômico exponencial que há, justamente, então, daí eles vão desmatar as florestas e, por isso, gera um grande desequilíbrio ambiental, e nós temos um exemplo muito clássico aqui no Brasil, que é a Mata Atlântica e também o Cerrado, que, como mencionei anteriormente, e também a Amazônia, que tem sido palco de grandes discussões acerca do desmatamento para o crescimento econômico. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre o continente americano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder também. Mas antes de você sair, eu peço que vocês deixem o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!